Pronto, portanto, eu queria começar por agradecer ao meu colega, ao Filipe Portela, que é alguém que já conheço há uns anos e de várias andanças. Eu vou depois pedir ao Filipe para ele se apresentar rapidamente, porque se ele for contar as histórias todas pelas quais passou, acho que era a primeira meia hora toda. Mas queria-vos dizer que, muito rapidamente, que o Filipe é uma das pessoas que tem sido muito interessante perceber, acompanhar o percurso de vida, e que também está muito ligado a esta área exatamente do empreendedorismo, se quiserem, mas de formas que eu diria que eu não conhecia. Portanto, desse ponto de vista, acho que vale a pena ouvirem e acho que, precisamente, os projetos com quem tem estado mais envolvido ultimamente podem ser muito interessantes para o tipo de público que nós temos aqui, nomeadamente pessoas que querem ter um impacto social forte nas várias iniciativas em questão. E, portanto, eu julgo que vão perceber depois o porquê deste meu comentário. E queria-vos convidar realmente depois de verem o que o Filipe tem para nos contar, de fazerem questões. Portanto, como certamente vão perceber esta história. Apenas eu perdi o áudio. Estou? Acho que sim. E, portanto, acho que vai ser muito, muito importante para vocês perceberem, portanto, quer o estilo de coisas com que se podem envolver, e não tenham receio de pôr questões ao Filipe, que eu conheço e sei que ele está sempre disponível para ajudar, digamos, quem quiser entrar nestes domínios. Ok? Filipe, passo-te aí a palavra para tu te auto-apresentares. Muito bem. Muito bem, muito bem, e obrigado, ilustre colega. É sempre bom ser apresentado assim. E obrigado pelo convite. Como estavas a dizer, e muito bem, tenho sempre todo o gosto em falar neste tipo de coisas. Acredito muito na partilha do conhecimento, portanto, acho que só assim é que de facto todos podemos evoluir. Portanto, sempre que possível e sempre que posso, gosto muito de falar e partilhar aquilo que sei. Então, sobre mim, é sempre difícil, diria eu, a falar sobre nós, não é? Mas falando mais da parte profissional, sou empreendedor já desde os últimos 20 anos, qualquer coisa assim. Portanto, comecei, tive a primeira startup ou a primeira empresa quando tinha 19 anos, quando estava a acabar o secundário, basicamente porque fiquei um ano a fazer matemática, tinha demasiado tempo livre, e então, pronto, com os amigos começámos a fazer umas coisas. E depois dessas, muitas vieram, mas a verdade é que na altura, não é? E cedendo à pressão dos pais de género, tu, empreendedor, o que é isso? Não vais ser empreendedor, tens de tirar um curso, tens de fazer alguma coisa da vida, não é? Portanto, acabei por ceder à pressão e fui tirar fisioterapia. E, enquanto tirei o curso, ainda a fundar empresas, por assim dizer, ou pelo menos a iniciar projetos, vamos dizer assim, alguns com sucesso, outros nem tanto. E tirei o curso de fisioterapia, acabei o curso, ainda fui fisioterapeuta durante 7 anos. Gostei muito, sem dúvida, mas não era aquilo que eu queria. E, portanto, fui procurar outras coisas, incluindo o mestrado em informática médica, que foi uma ótima experiência também que fiz. Onde ainda fiz uma tese sobre o uso da Nintendo Wii na terceira idade, que foi muito divertido. De facto, e foi uma ótima experiência, e isto sempre aqui envolvendo startups e aqui outras coisas no meio. Fiz um MBA também no Porto, na Porto Business School, e andei aqui a fazer várias coisas, sempre ligado aqui à gestão, sempre ligado ao empreendedorismo, mas posso dizer que de alguma forma encontrei-me depois do MBA e depois do mestrado de informática médica, e quando fui trabalhar mais para a área do investimento de impacto. Era uma coisa que desconhecia por completo, mas assim que conheci foi uma paixão, posso dizer. Isto foi sensivelmente em 2013 e desde então é o que tenho estado mesmo ligado então, ao investimento de impacto e a apoiar empresas de impacto, ou empresas também comumente chamadas de empresas sociais. Já estive ligado de várias formas a fazer isso, via uma fundação,
ajudei a fundar, via a Seeders, que é uma plataforma de equity crowdfunding, a plataforma líder de equity crowdfunding da Europa. Fundei o Impact Hub Lisbon também, que é um espaço físico onde é um ponto de encontro, de certa forma, onde empreendedores, curiosos, empresas, escolas, todas as entidades que trabalham em empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, se encontram e se podem encontrar, e onde se acontecem imensos projetos. É o que normalmente se chama de um ecosystem builder, portanto é algo que ajuda a fomentar o ecossistema a aparecer. Portanto, que era algo que estava e continua a fazer muita falta em Portugal, sem dúvida. E depois, mais recentemente, também via veículos de investimento, via a Core Angels Impact, que é a que está aqui, que é um fundo de investimento de Business Angel, e também em breve via outros projetos que depois poderão saber, mas que ainda estão um bocado a serem construídos neste momento, mas que é tudo uma evolução, basicamente. Ou seja, começando por criar o ecossistema e depois fomos adicionando peças em cima, tudo sempre com o objetivo de ir apoiando e de ir investindo nas melhores empresas e nos melhores empreendedores e dar-lhes ferramentas para isso. E é muito sobre isso também que vos venho aqui falar hoje, muito no seguimento de um vídeo também que tiveram e de um convidado que tiveram há uns tempos atrás, o Frederico, certo? Não é Francisco, certo? Eu chamo-lhe sempre Francisco, mas o nome dele é Frederico. É verdade, certo? é isso. Exato, pronto. Que ele de facto veio falar muito do financiamento e de perspectivas de financiamento, que é ótimo, mas ficou ali uma parte a faltar, que foi aquela parte do investimento, não é? E da partilha de risco. E é exatamente isso que eu venho aqui hoje partilhar convosco e, acima de tudo, dar-vos alguns guidelines e coisas, recomendações a fazer e recomendações que não devem fazer, da minha experiência enquanto empreendedor que já levantou capital e agora enquanto investidor e agora invisto em potenciais empresas e em potenciais empreendedores. E então, sem mais demoras, vamos lá. Vamos começar com essa parte. Pronto, e exatamente então sobre isso que eu vos venho aqui falar hoje, acima de tudo, recomendações, ou seja, isto aqui não há receitas para bolos, não há caminhos de sucesso, ok? Mas há erros que já foram cometidos e erros que vão continuar a ser cometidos, também faz parte, mas podemos tentar pelo menos minimizar esses erros, não é? E como em tudo, então se vamos falar de investimento, vamos meter isto por partes, vamos começar pelo mais importante, e a primeira recomendação que eu vos faço, sem dúvida nenhuma, é não façam. Basicamente, ok? Então, se vocês estão à procura de investimento, se vocês querem investimento, não lidem com investidores. É como se costuma dizer que a política é demasiado importante para ser deixada para os políticos. É exatamente o mesmo princípio, ok? A vossa empresa é demasiado importante e o vosso sonho é demasiado importante para ser deixado para estes investidores, ok? Normalmente um investidor ou um investimento vai se focar em alturas muito particulares da fase de vida ou do ciclo de vida de uma empresa. E há muitas outras formas de termos liquidez ou de termos capital para a empresa sem lidar com os investidores. É algo que se fala muito, está muito nas notícias e ainda bem, precisa de estar. Portugal ainda é um país relativamente jovem no ecossistema empreendedor, portanto ainda temos muito que crescer. Temos crescido muito também, atenção, mas ainda temos muito que andar. Portanto, estas notícias também são precisas, estes casos de sucesso, ainda bem que se faz isto, ainda bem que se fala nisto. Mas a verdade é que é muito difícil termos alguém de fora, termos um investidor externo na nossa empresa, não é? Nós temos o nosso sonho, nós estamos a trabalhar para este sonho se realizar. Encontrar alguém que de facto partilhe este sonho connosco não é fácil, isto é como um casamento. Portanto, a primeira recomendação é só vão buscar um investidor se de facto estiverem na altura certa para isso e se conseguirem encontrar um investidor certo para isso. Senão, não se metam nessa aventura. Há muitos outros caminhos, como estava a dizer, onde podem ir buscar este capital. Bootstrapping é sempre o primeiro. Normalmente bootstrapping é o quê? É cortar custos, portanto é fazer muito com pouco, basicamente.
Outra moda também que está muito forte, que é o crowdfunding, ou a chamada pré-vendas também, que pode ser feita uma plataforma de crowdfunding ou não, e este crowdfunding pode ser de recompensa ou de equity. A diferença, muito rapidamente, é que de recompensa vocês estão a fazer uma pré-venda, de equity vocês estão a vender capital social da vossa empresa. Pronto, sensivelmente. Aqui não está, mas também ainda podíamos falar aqui de crowd debt, ou crowd lending, portanto, plataformas de crowd, mas que vos emprestam capital, okay? Não estão a fazer pré-venda, nem estão a vender capital social, mas estão a entrar em dívida. Pode ser uma solução, há cada vez mais hipóteses no mercado, incluindo em Portugal, portanto. Outras hipóteses podem ser aceleradores, programas, concursos, bolsas, obviamente, não é? Como já falaram no último vídeo. A minha única recomendação para isto era, ok, isto pode ser interessante, pode ser bom. Normalmente a maior parte destes programas, ou melhor, são muito poucos aqueles que têm de facto cash, que têm liquidez, que têm dinheiro. Muitas vezes eles anunciam 50 mil euros de prémio, 100 mil euros, o que quer que seja, não é? Mas depois vamos a ver, aquilo é um prémio em serviços, ok? E não é em capital. Portanto, tem que ter muito, muito cuidado com essa parte. E outra coisa importante também tem que ver é, de facto, a questão de não se perderem neste caminho, ou seja, não irem pelo caminho dos prémios e dos concursos e de mais não sei o quê, e perderem o foco da vossa empresa e daquilo que vocês estão a construir, que normalmente é um risco e é um erro que se costuma fazer. Okay? Portanto, mas isto só para dizer, há muitos caminhos além do investidor. Outra coisa muito importante que nós precisamos perceber é que diferentes fases de uma empresa podemos ir a diferentes caminhos de investimento ou a diferentes caminhos de financiamento, não é? Portanto, se nós olharmos para uma questão de tempo e receita, vamos pensar assim, portanto, X, tempo, Y, receita de uma empresa, este é o tradicional ciclo de vida de qualquer empresa, ok? Normalizado, ok? Normalmente é uma curva em S e anda muito por este caminho. Pronto, dividimos nestas fases, pre-seed, seed, early stage, growth, expansion, maturação, ok? Mais uma vez, isto é discutível, mais para a esquerda, mais para a direita, estamos a tentar ser o mais average possível, o mais mediano possível, mas pronto, mas normalmente não andamos muito longe disto, ok? Quando estamos a iniciar e quando a empresa ainda está a perder dinheiro, normalmente quem é que são os primeiros investidores? É os 4F, ok? Family, Friends, Fools and Founders, ok? Portanto, são estes normalmente os primeiros investidores, claramente, ok? Dependendo se vocês têm ou não um projeto que é baseado num produto tangível, um crowdfunding de reward também pode ser uma ótima solução, okay? Funciona muito bem. E eu digo isto porque normalmente são mais fáceis de serem financiados do que se for uma empresa de serviço. Uma empresa de serviço, se for um crowdfunding de reward, é sensivelmente mais difícil, ou normalmente mais difícil. Portanto, quando normalmente é serviços, eu normalmente aconselho irem sempre para um equity crowdfunding e não tanto para um reward. Não tem algo tangível, algo para fazer uma pré-venda para oferecer a esses investidores. Os business angels, claramente, okay? Normalmente também costumam estar aqui juntos, normalmente com os 4, com os 3 Fs, e com o crowdfunding também, funciona muito bem. Depois depende do setor, depende do país também, obviamente. Há países que funcionam melhores do que outros. E há business angels que investem mais em pre-seed, outros mais em seed, lá está. Têm que conhecer o investidor em causa. E depois dos business angels, então aí começamos a ter venture capital, claramente. Portanto, há uma diferença entre business angel e venture capital, embora isto tudo seja venture capital ou capital de risco, mas um VC normalmente entra numa fase mais tarde e investe mais capital do que um business angel. Um business angel investe mais cedo e normalmente tickets mais pequenos também do que um VC. Se vocês já estiverem numa fase que já começam a ter receitas, já têm vendas e tudo, dívida tem que ser sempre uma coisa a ser pensada, principalmente nesta altura em que os juros estão muito baixos, não é? Portanto, faz sempre sentido pensar nisso, seja bancos ou seja as tais peer-to-peer ou os crowdlending platforms, portanto, faz sentido. E depois, eventualmente, se a coisa correr bem e se for esse o vosso objetivo, obviamente, fazer um private equity ou um SPAC, que agora está na moda também, não é? E eventualmente fazer um IPO, pronto. Ou então não, ou então
vocês têm um negócio que é um chamado lifestyle business e vocês, se calhar, até vão buscar aqui investimento no início e, pronto, e ficam por aí. Não têm que ir buscar mais capital, não têm que ir buscar mais investimento. Perfeito, ótimo. Nem todas as empresas têm que ser unicórnios ou zebras ou dragões ou o que quer que seja, não é? A empresa pode simplesmente pagar o vosso salário mais de uma equipa e ser perfeitamente sustentável e dar-vos uma vida muito simpática e não têm que estar mais preocupados com isso, ok? Portanto, aqui mas estamos a falar mais naquelas que, de facto, vão buscar capital ou precisam de buscar capital ou querem buscar capital para crescer e serem as melhores do mundo, porque é sempre nisso que estamos a investir, não é? Pronto. Então, supondo que vocês já sabem isto tudo, não é? E que vocês querem ir buscar investidores, portanto, como é que nós encontramos estes investidores ou como é que nós decidimos com que investidor falar? E a primeira coisa que vos quero dizer é o primeiro investidor é sempre o mais difícil. Okay? É como a primeira venda, é sempre a mais difícil. E encontrar o primeiro investidor, o primeiro que assina a carta e que diga que se compromete, é sempre o mais difícil. Mesmo que seja o ticket mais pequeno, depois os outros é relativamente mais fácil. E há questões que vocês podem e que vocês devem fazer a estes potenciais investidores. Uma coisa que ainda acontece muito é as startups e os empreendedores ficam muito no lado defensivo do género, e eles é que têm o dinheiro, eles é que têm o poder. Já não é assim, ok? As startups e os empreendedores, vocês é que têm o poder, de certa forma, porque os investidores também precisam de empresas para investir e de boas empresas, portanto, o poder também está do vosso lado, portanto, isto tem que ser uma coisa de igual para igual, senão não funciona. Portanto, questões que vocês podem e que vocês devem fazer aos investidores. A primeira é Assets Under Management, ou seja, no sentido de qual é o vosso bolo, ou seja, quanto capital é que vocês estão a gerir, quanto capital é que vocês já investiram, não é? Qual é o vosso setor? Aliás, vocês até já deviam saber isto antes de sequer contactarem. Se vocês forem de saúde, vocês não vão falar com um investidor de clean tech, ok? É perda de tempo para vocês e perda de tempo para eles. Portanto, vocês têm que se focar num investidor que invista o ticket que vocês precisam e que invista no setor que vocês precisam, não é? Muito importante é saber o dry powder, ou seja, que dinheiro é que eles têm, se efetivamente têm dinheiro para investir. Uma coisa que muitos investidores fazem, eles estão sempre constantemente a falar com empresas, estão sempre a criar pipeline, mesmo quando não têm capital, ok? Porque pelo que eles fazem um pipeline, fazem uma espécie de warehouse, e só depois é que vão levantar capital eles próprios, ok? Portanto, é muito importante para vocês saberem se o investidor tem ou não dinheiro para investir na vossa empresa ou daqui a quanto tempo é que vai ter dinheiro. Porque uma coisa é vocês terem capital investido daqui a 2 meses ou terem capital investido daqui a um ano. São coisas completamente diferentes. Portanto, esta pergunta é muito importante. Número de deals, obviamente. Portanto, se é alguém que é experiente ou não. Portanto, quantos negócios é que eles já fizeram. E como eu estava a dizer, o ticket size. Ok? Ticket size. Portanto, se vocês estão à procura de $500 mil de investimento e se for um investidor que só faz tickets de 50 mil euros, ok? Até pode ser que sim, mas isso quer dizer que você ainda vou ter que encontrar os restantes 450. Ok? E o contrário também acontece. Portanto, se vocês estão à procura de $500 mil, mas o investidor só faz ticket de 5 milhões, ele não vai querer falar convosco. Ok? Não faz sentido, porque o custo dele, do diligence, não faz sentido, porque ele não olha para isso. Ok? Deixa-me só aqui fechar isto, senão está sempre aqui a chatear. Os avisos. Desculpa lá. Ok. O que é que normalmente um investidor ou qualquer investidor olha para tomar uma decisão se investe ou se não investe? Ok? A primeira coisa normalmente é equipa. Okay? Quase todos os investidores, este é o critério número 1. Ou seja, equipa é o quê? Número de founders. Okay? Não podem ser a menos, ou seja, um solo founder não faz muito sentido. 5 founders também já não faz muito sentido, também já é demasiado, ok? Portanto, há alguma coisa equilibrada, sem dúvida. E se de facto eles têm o conhecimento que é complementar uns aos outros, portanto, importantíssimo. O mercado, okay, se o mercado é grande o suficiente para vocês apanharem uma parte desse mercado, para a empresa crescer e eventualmente dar os retornos que o investidor quer.
normalmente nunca menos do que 10 vezes. Qualquer investidor mete 100, quer tirar 1000, okay? Em média, portanto, nunca menos do que isso. E depois, obviamente, uma terceira componente, e depois aqui depende muito do tipo de investidor que vocês estão a falar. Se for um investidor que está mais no início, pronto, se por pre-seed, seed stage ou early stage, é um investidor que está a gerir muito o risco, diria eu. Se for um investidor mais de VC, daí para a frente, já não está a gerir mais o risco e está já muito mais preocupado, por exemplo, com a questão do produto. E já muito mais com, e quando digo produto barra serviço. E muito mais já com a questão se vocês são a melhor equipa naquele setor e naquele mercado ou não. Se vocês forem, ele vai meter dinheiro e mete dinheiro a sério e ajuda-vos a crescer para serem os melhores do mundo de uma forma ou de outra, ok? Pronto. Mas sem dúvida estas três componentes são sempre as mais importantes. Equipa, mercado, produto e depois, consoante o investidor, pode ou não estar a gerir o risco. Pronto. O que é que de facto um investidor, aquilo, ou seja, à esquerda, é aquilo que o investidor olha para decidir se investe ou não. De facto, mas aquilo que o investidor quer mesmo investir está aqui à direita, ou seja, o investidor o que quer investir é em coisas tangíveis, em assets, não é? Portanto, normalmente o que o investidor está a investir é o que é? Numa tecnologia, num IP, num asset, seja ele qual for, um hardware, escritório, edifício, seja o que for, embora normalmente isto não haja, mas cash flow também, normalmente, ou seja, se já existirem vendas, ok? Portanto, uma coisa é aquilo que o investidor olha para tomar uma decisão, outra coisa é aquilo que o investidor, de facto, está a investir e aquilo que o investidor quer ter ownership, de certa forma, ok? E uma coisa muito comum também que acontece é quando o investidor investe, principalmente se for mais em early stage, ainda não houver nenhum asset, não é? Portanto, normalmente o que os investidores fazem é o quê? Fazem um vesting period para os empreendedores, ou seja, os empreendedores têm que ficar X tempo a trabalhar naquela empresa. Okay? E se saírem antes disso, por algum motivo que não seja uma causa muito forte, os empreendedores perdem o ownership que tinham nessa empresa. Okay? Isto é muito comum acontecer, normalmente se estivermos a falar em early stage investment, portanto, em empresas mais verdes, por assim dizer, que ainda não têm estes assets para contrabalançar o conhecimento e o trabalho dos empreendedores. Okay? Sem complicar aqui muito mais, avançando. Pronto, como eu estava a dizer, a questão do investimento é um casamento. Okay? Portanto, o investidor com quem vocês estão a falar tem que ser alguém com quem vocês consigam falar, com quem vocês consigam tomar um copo. Tem que ser alguém, não tem que ser o vosso melhor amigo, obviamente, mas tem que ser alguém com quem vocês conseguem ter uma relação, de certa forma. Portanto, se for só capital, mais uma vez, a minha recomendação é não façam isso. Há muitas outras formas de ter capital, portanto, não se metam com um investidor só porque querem dinheiro. Um investidor tem que trazer mais do que isso. Um investidor tem que trazer o chamado smart money também, tem que trazer conhecimentos, tem que trazer know-how, tem que trazer conexões, ok? Senão a coisa vai funcionar mal e depois funciona mal para ambos os lados. Pronto. Ficando ainda na questão da parte do investimento, e lá está, depois há outras, ou seja, não há só dinheiro ou não há só equity, não é? Há muitas outras formas e podemos ser aqui criativos e fazer coisas em mezanine e em misturas, e podemos misturar capital social com dívida, capital social com grants ou com bolsas, grants e dívida, ok? Portanto, nós podemos ser muito criativos, e normalmente os investidores são, já têm essa experiência, mas do vosso lado vocês também podem ser criativos, porque de certa forma vocês também ou seja, não é só equity, ou seja, não é só vender capital social que vocês podem ter acesso a capital. Portanto, vocês não têm que estar a ceder a percentagem da vossa empresa para ter dinheiro a capital. Há outras formas de o fazer e lá está, e não devem ceder muito capital social. A norma o que diz é que por ronda o máximo que devem ceder seria os 20%, e aqui já estamos a tocar no limite superior. Okay? Ou seja, mesmo que vocês estejam a fazer uma primeira ronda, a levantar o primeiro capital, a mais do que 20% já começa a ser demasiado, e já estamos mesmo no limite superior. O ideal seria ficarem abaixo disso. Okay? O dinheiro, outra coisa, o dinheiro que vocês devem procurar deve ser sempre uma mistura entre CAPEX e OPEX. O que é isto? É o dinheiro que vocês precisam para comprar material, CAPEX, okay? Que é o one-time thing, vocês precisam, preciso de comprar, seja servidores, computadores, espaço físico, quer que seja,
equipamento, matéria-prima, molde, o que quer que seja, ok? E eu preciso de dinheiro operacional para pelo menos a recomendação normal e entre 12 a 18 meses, ok? Portanto, eu preciso ter uma equipa a funcionar entre 12 a 18 meses, portanto, e isto são 200 mil euros e preciso de fazer CAPEX de 100 mil euros. Portanto, a minha necessidade de capital neste momento são 300 mil euros. Pronto, okay? Normalmente é assim que nós construímos as nossas funding needs. O que é que os investidores vos vão pedir em troca? Métricas para ação, desta forma, ok? E basicamente anda muito à volta destas métricas, que é Cost of Acquisition of Customer, ok? Quanto é que vos custa ter um novo ou angariar um novo cliente, ok? E normalmente depois associado a isto é o chamado Lifetime Value, ou seja, quanto é que vos custa angariar um novo cliente e quando vocês angariam um novo cliente, quanto dinheiro é que ele vai gastar convosco. Portanto, isto é muito importante. Qual é o vosso monthly or annual recurring revenue, ou seja, se vocês já tiverem vendas, quanto é que estão a vender por mês ou por ano, se for o caso disso. Quanto dinheiro é que vocês estão a gastar, portanto, ou a queimar, por isso o burn rate, não é? Ou seja, se vocês normalmente startups ainda têm um longo período em que só se queima dinheiro, em que não se faz dinheiro, portanto, quanto dinheiro é que vocês estão a queimar. Margens de lucro, portanto, lá está, se já tiverem vendas. Depois, highest and lowest, o produto ou o serviço que vende melhor. E depois, quais é que são os clientes que vendem mais, quais é que são os clientes que vendem menos. Churn rate, que é basicamente, ou seja, vocês angariam por cada 10 clientes, quantos é que desistem ou quantos é que deixam de ser vossos clientes ao final de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e isto é churn rate, ok? Portanto, finalmente estão sempre estas métricas, ou seja, vocês não têm que ter vendas para ter investimento, é sempre melhor, é sempre mais fácil, mas pelo menos têm que saber algumas métricas específicas e têm que ter alguma atração para de facto conseguirem algum investimento, senão torna-se muito mais difícil esse investimento acontecer. O business plan, eu vou aqui avançar um bocado, mas basicamente nada de muito novo. Só uma recomendação geral, não percam muito tempo com um business plan XPTO de 40 páginas e não sei o quê, mas não vale a pena. Qualquer investidor inteligente, o que vos vai pedir é um pitch deck, que são meia dúzia de páginas onde vocês têm todo o vosso negócio, ok? O vosso negócio visual, 6 slides, por assim dizer, e está lá tudo. A vossa estratégia, o vosso modelo de negócio, a vossa estratégia de marketing, pronto, e isto tem que estar tudo em 6 páginas. Não é fácil de fazer, okay? Mas quando conseguirem fazer isto, qualquer investidor inteligente aceita isso. Pá. Algum investidor que vos peça um business plan de 30 páginas, ou o que quer que seja, pá, já é um mau sinal, sinceramente. Já está, alguma coisa já não vai funcionar aí, porque ninguém depois vai estar a ver aquilo. Ou melhor, ou quem tem tempo para estar a ver um business plan de 30 páginas é porque não anda a ver muitos negócios também. Também não sei se isso é muito bom sinal, sinceramente. Okay? Pronto. É importante vocês fazerem e vocês terem um business plan, tá? Atenção, mas eu diria mais que isto é mais importante para vocês perceberem o vosso negócio, ok? E para conseguirem transformar esse business plan de 30 páginas num pitch deck de 6. Pronto. Mas não diria que para enviar isto a um investidor o que ele vai pedir é o pitch deck. Mais algumas recomendações que sinto que já estou a queimar um pouco o tempo. Pronto, uma pergunta sempre recorrente e sempre difícil de resposta é quanto é que vale a startup, não é? Qual é a avaliação da startup? Pronto, e isto é sempre uma questão que é sempre mais uma arte do que uma ciência, muito sinceramente. Portanto, principalmente, e quanto mais early stage for, portanto, quanto mais verde for a startup, mais difícil é a resposta. Quando, a partir do momento que começam a haver receitas, discounted cash flows ou liquidez, pronto, é relativamente mais fácil fazer isso. Quanto mais verde for, não há vendas, portanto, como é que nós avaliamos aqui esta ideia de negócio, como é que nós avaliamos o nosso trabalho, ok? Pronto, proxies é sempre uma ótima forma de fazer isso, ok? Proxies é isto, é empresas semelhantes, o que é que elas fizeram, que percurso é que elas fizeram, que ronda daquelas levantaram. Atenção, só que nos proxies faz sentido comparar com empresas da mesma região, ok? O que eu quero dizer com isto? Não faz sentido comparar empresas da Europa com os Estados Unidos, por exemplo,
São duas áreas completamente diferentes e não faz sentido comparar empresas do sul da Europa com o norte da Europa também, por exemplo. Okay? Portanto, se vocês estão no sul da Europa, vocês têm que se basear em empresas do sul da Europa. Ponto final. Qualquer empresa que saia fora desta região já é outro mundo diferente, outras formas de trabalhar. Okay? Pronto. Mas a partir daí podem começar a usar estes comparáveis ou estes proxies para de alguma forma avaliar a vossa startup. Okay? Outra forma também que se costuma usar muito é vamos olhar para o capital que vocês precisam, tais 300 mil euros, vamos supor. Okay? Vamos olhar para eu não quero ceder mais do que 20% da minha empresa. Okay? Portanto, isto vai-vos dar a avaliação. Ou vocês dizem, não, eu não quero ceder 20%, eu só quero ceder 10%, eu não quero ceder mais do que isso. E quero os 300 mil euros. Tá? Isto vai-vos dar uma avaliação de 3 milhões post-money. Okay? Post-money é o quê? Depois do investimento. Quer dizer que antes do investimento é uma empresa que vale 2,7 milhões. Portanto, e depois com os 300 mil euros de investimento, vale 3 milhões. Okay? E 10% que vocês estão a ceder. Depois, se vocês quiserem, posso explicar melhor estas contas. E dizer que, se calhar, já 3 milhões para uma empresa sem receitas, se calhar já é um bocadinho alto, mas pode haver outras coisas que podem justificar este valor. Pronto, só para dar algumas dicas. Pronto, como estava a dizer, os comparáveis proxies é a forma melhor. A partir do momento que vocês têm receitas, discounted cash flows ou Chicago, que é basicamente utilizar cenários, pronto, mas também acho que não vale a pena entrarmos muito por aí. Isto começa a ter. Agora, isto é importante. O que é que pode ajudar a avaliação da vossa empresa ou prejudicar a avaliação da vossa empresa? Se vocês estiverem num setor quente, obviamente, não é? Se estiverem num setor que esteja a crescer e que toda a gente queira meter dinheiro, é interessante. Por exemplo, cripto agora é um setor, tudo que seja fintech, deep tech, ou AI, machine learning, ou que seja, tudo é isso, não é? Saúde continua a ser um setor, está sempre hot, está sempre quente, portanto é sempre um bom setor para estar. Mas dentro da saúde, por exemplo, tudo o que seja biotech, por exemplo, também está muito interessante neste momento, está a crescer imenso. Tudo que for hardware ou assim, não está tão quente, diria eu, mas tudo que for, por exemplo, wearables ou software, mistura de software e hardware, pode ser aqui interessante também. Uma coisa que eu vejo muito a acontecer dentro da área da saúde é muito a mudar para prevenção e para diagnóstico e não tanto para a cura. Até agora a saúde e startups era sempre cura e agora o que nós estamos a ver uma mudança finalmente muito mais para a prevenção e diagnóstico. Pronto. O setor, a equipa, portanto, se a equipa já tiver pedigree, ou seja, se já tiver outra experiência, já teve outras startups, já vendeu, sem dúvida, isso ajuda sempre, portanto, a puxar a avaliação para cima. Se já tiverem um produto e o produto estiver funcional, obviamente se já tiverem vendas e tudo isso, não é? Portanto, tração, vendas, receitas, ou tem muitas pré-reservas, ou tem muita gente interessada, tem uma grande comunidade, tudo isto pode ajudar a puxar o valor da empresa para cima, ok? Pronto. Agora, pelo contrário, se vocês estiverem num setor que mostrou performance muito fracas, por exemplo, entretenimento, tem sido uma desgraça, todas as startups de entretenimento têm funcionado muito mal, apesar do sucesso de Netflix e assim, mas todas essas Netflix-likes têm sido uma desgraça. Setor turismo, não é? O turismo neste momento, porque não há turismo, tem sido fraco, embora se acredite que vai haver uma evolução positiva no futuro, mas neste momento não. Se vocês estão desesperados por dinheiro, é mau, porque isso põe o poder do lado do investidor. Se vocês são first-time founders, também é relativamente arriscado para o investidor. Portanto, tudo isto baixa o potencial valor da vossa empresa. Okay? Só para terminar, como é que vocês apresentam o vosso pitch deck? A forma mais curta, mais direta e simples possível. Okay? Poucos slides. Contem uma história, portanto, contem uma história, e uma história que normalmente os investidores gostam de ouvir é passado, presente e futuro, ou seja, de onde é que vocês vêm, porque é que vocês montaram isto, onde é que vocês estão neste momento, que tração é que têm, que métricas é que têm e qual é o vosso futuro.
isto é uma ótima forma de, contar a vossa história relativamente rápido. Okay? E normalmente 10, 20, 30, que é o que é? 10 slides, tamanho mínimo de letra 20, 30 minutos de reunião, ou seja, apontar para 30 minutos de reunião no máximo. O que é que isto quer dizer? Que o vosso pitch tem que ser relativamente rápido, o vosso pitch tem que ser feito em 5, 10 minutos no máximo. E vocês ainda têm que ter versões mais curtas, vocês têm que ter versões mesmo de 30 ou 60 segundos, se for necessário, para quando cruzarem com um investidor, por exemplo, num evento, ou quer que seja, e fazerem o pitch logo ali da vossa startup. Mas se tiverem uma reunião, não, se a reunião durar mais de 30 minutos, espetacular, mas planeiem que ela vai durar 30 minutos. Portanto, o vosso pitch tem que ser 5, 10 minutos no máximo e o resto do tempo é perguntas e respostas. É aí que vocês vão saber se o investidor tem ou não interesse e saber para onde é que ele quer levar a conversa. Okay? E depois não se esqueçam também que muitas vezes isto é um jogo de probabilidades, ou seja, vocês para terem um investidor, vocês se calhar têm que falar com 100 para terem reunião com 10 para depois conseguirem fechar um, ok? Portanto, quando chegar a essa altura e se chegar a essa altura vocês forem atrás de investidores, façam esta pesquisa, saibam com quem querem falar e depois tentem falar com o máximo possível deles que estão dentro do vosso setor e dentro do vosso ticket size, dentro da vossa região ou não, isso é irrelevante, mas ataquem, isto depois começa a ter mais uma coisa de vendas do que outra coisa, ok? Que vai ser um jogo de probabilidades. Pronto, e era isto, e agora aguardo pelas vossas questões difíceis.